Capítulo 41 Um grande problema. Voxos. Shu Feng não tinha como desviar enquanto ele enfrentava Sumei, que era muito forte. Em sua situação, ele podia apenas usar o primeiro estilo do 3 estilos de trovões. Com isso, Shu Feng se pareceu com um raio. Sua velocidade aumentou instantaneamente e ele finalmente desviou do ataque de Sumei. Como o poder dela pode ser tão forte? Shu Feng ficou chocado. De acordo com suas estimações, se ele enfrentasse experts do 8 graus nível, mesmo se ele não pudesse ganhar, ele poderia no mínimo ter uma boa batalha. Mas com o ataque de Sumei, que claramente tinha sido um ataque comum, forçou Shu Feng a usar sua carta na manga, que era os 3 estilos de trovões, o qual ele normalmente não usaria. Isso simplesmente cedeu sua imaginação. HMPH. Você pensa que é o único que treinou técnicas misteriosas? Shu Feng ficou ainda mais chocado. E claro, ele sabia claramente que eram técnicas misteriosas. Elas eram chamadas técnicas misteriosas por causa que elas eram técnicas e eram misteriosas. Nota: confesso que essa explicação das técnicas misteriosas não valeu para nada, RS. Aqueles que cultivassem essas técnicas podiam condensar energia espiritual. Se eles tivessem um bom talento, era completamente possível para eles avançarem para o domínio da origem. Mas para aqueles que somente tinham essas técnicas, um grau nível do domínio da origem seria o fim de suas cultivações. Por exemplo, o avô de Shu Feng, Shu Yuamba. Era porque o domínio da origem era um domínio totalmente novo. O que era preciso não era energia espiritual condensada. Era o poder da origem. De acordo com os rumores, em toda a escola Dragão Azul, haviam apenas alguns livros sobre ele. E além do Elders, apenas discípulos do núcleo podiam treinar nele. Mas, Sumei era somente um discípulo da corte interna, então como ela tinha treinado técnicas misteriosas? Ao menos. Isso é tão estranho assim? Até você treinou técnicas misteriosas. Isso significa que eu não posso? Sumei curvou seus lábios e disse. Então essa garota pensa que eu treinei técnicas misteriosas. Shu Feng entendeu. Ele tinha apenas ouvido dos mistérios das técnicas misteriosas, mas ele nunca tinha as visto antes. Mas pensando um pouco mais cuidadosamente, seu comportamento era bem similar com as pessoas que treinavam técnicas misteriosas. Oi, o que é essa expressão? Não me diga que você não treinou as técnicas e é apenas por causa de seu estranho talento inato que você pode derrotar os fortes e os fracos. Eu realmente não treino técnicas misteriosas. Shu Feng disse. Você está dizendo a verdade? Sumei caminhava em sua direção. Milímetro, Shu Feng concordou. Depois de olhar para Shu Feng por um bom tempo como se estivesse tentando encontrar traços dele mentindo, no final ela disse chocada, parece que as pessoas que têm poder espiritual são bem impressionantes. Se você não treina em técnicas misteriosas e ainda você já é tão forte, o que aconteceria depois que você treinasse? Ah! Como eu poderia treinar coisas como técnicas misteriosas? Shu Feng balançou sua cabeça. Se fosse possível, ele realmente queria ver as tão faladas técnicas misteriosas. Especialmente agora que ele sabia que Sumei, que já tinha treinado técnicas misteriosas, melhorou tão rapidamente e as bases de sua cultivação se tornaram tão fortes. Ele aguardava ansiosamente por essas técnicas misteriosas ainda mais. Olhando para Shu Feng, que revelou uma expressão de desejo ardente, Sumei franziu como se estivesse tomando uma decisão difícil. Depois de um tempo ela disse, eu posso te dar técnicas misteriosas. Você está falando a verdade? Ouvindo aquelas palavras, a expressão de Shu Feng mudou drasticamente. Parece que estou mentindo para você? O rosto de Sumei estava completamente sério. Qual é o preço? O preço é se juntar à Aliança Alada. Por que você quer tanto que eu me junte à Aliança Alada? Porque eu quero arrastar você. Agora mesmo, eu estou na Aliança Alada. A Aliança Alada está contando com meu poder, então eu sinto que se você se juntar então poderá aumentar esse poder. E também, você não tem como recuar. O que você quer dizer? Shu Feng se sentiu desconfortável. Você não sabia que Jianshen, que você acabou de bater, é o irmão mais novo do líder da Aliança da Espada? Sumei disse enquanto sorria horrivelmente. Sua garota maldita. Shu Feng de repente entendeu tudo.
Depois de fazer tanto, não apenas ela o tinha usado como escudo, ela ainda causou um ódio que não tinha mais volta entre ele e a Aliança da Espada. Se a pessoa que ele bateu fosse apenas um membro comum da Aliança da Espada, então talvez a Aliança da Espada iria ignorá-lo devido sua força e não olhar muito para ele. Mas a pessoa que Xu Feng tinha batido era o irmão mais novo do líder da Aliança da Espada. Com isso, a Aliança da Espada sem dúvidas iria investigar até o final porque isso não envolvia apenas o respeito deles, também envolvia afeto familiar. Eu sei que você tem um espírito que não tem medo dos céus ou da terra. Mas, você precisa se lembrar que você pode não ter medo, mas e quanto a Shu Yu e sua família Shu? Eles iriam ficar com medo? Sumei tentou novamente e disse. Eu realmente subestimei você. Xu Feng nunca tinha pensado que ela iria entendê-lo tão bem. Era óbvio que ela tinha investigado os detalhes a respeito dele, mas ele continuou a dizer seriamente, minha resposta continua a mesma. Eu recuso. Xu Feng, você não está sendo muito arrogante? Sumei estava bem brava. Mesmo com as técnicas misteriosas ele recusou. Isso realmente a deixou incapaz de suportar e seu temperamento autoritário começou a aparecer. Isso não é um problema de ser arrogante ou não. E somente que eu não gosto de ser ameaçado. Você pode sair. Xu Feng moveu suas mãos para a direita e para a esquerda. Depois de ser coagido por Sumei dessa maneira, não seria normal se Xu Feng não estivesse com raiva. Bem mais junto nesse momento, a porta da residência de Xu Feng foi violentamente aberta por alguém. Depois disso, Xu Gao tropeçou e caiu para dentro. Quando ele viu Xu Feng, era como se ele tivesse visto seu salvador. Ele gritou alto, jovem mestre Xu Feng, por favor nos salve ou então será muito tarde. Xu Gao, o que aconteceu? Vendo aquilo, Xu Feng ficou bastante alarmado porque ele viu os ferimentos de Xu Gao, obviamente mostrando que ele sofreu com uma batalha intensa. Jovem mestre Xu Feng, a senhorita Xu Yui. Xu Gao tinha o rosto cheio de pânico e algumas palavras suas eram confusas. Me leve para lá rapidamente. Depois de ouvir o nome de Xu Yui, Xu Feng não se importou em perguntar muito e puxou Xu Gao enquanto se apressava para fora. Mas antes de saírem, Xu Feng lançou um olhar agressivo em Sumei porque ele sentia que provavelmente era a Aliança da Espada que tinha vindo. Eles vieram tão rápido. Vendo aquilo, Sumei curvou seus lábios para cima e depois de pensar por um tempo ela também os seguiu. E no caminho, o que tinha acontecido era que Xu Gao e os outros não tinham encontrado com a vingança da Aliança da Espada. Eles provocaram outra aliança. Anteriormente, depois de Xu Feng sair, Xu Wei e os outros encontraram um rapaz gordo. Aquele gordo viu as aparências bonitas de Xu Yu e Xu Shuai e as provocou na frente da multidão. Então, Xu Wei e os outros começaram a bater naquele gordo. Mas eles nunca tinham imaginado que isso iria atrair um grupo de experts. Então o gordo que estava apenas no 3 graus nível do domínio espiritual era o líder de uma aliança. Não somente haviam muitas pessoas, haviam também muitos experts. Agora mesmo, a família Xu tinha sido pega por eles e Xu Gao foi a única pessoa que conseguiu fugir. E espere. O nome desse gordo seria Liu Man e sua aliança se chama Aliança Liu? Sumei disse e perguntou. Eu não sei como ele se chama, mas sua aliança realmente é a Aliança Liu. Xu Gao respondeu. Naquele instante, Sumei que não temia nada começou a franzir e disse enquanto tinha uma expressão pesada para Xu Feng. Xu Feng, sua família está com grandes problemas.